E agora nós vamos falar sobre uma história dentro da outra. Então, passado agora esse texto do Gadareno, do endemoniado, nós vamos agora falar sobre Jairo e a cura da sua filha. Só que Marcos, ele coloca dentro da história de Jairo a mulher do fluxo de sangue. Então, dos versículos 21 ao 43, nós vamos falar agora da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue, né? Como eu disse, nós temos uma história dentro da outra. No versículo 21 começa assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, os gadarenos pedem que Jesus se retire. Jesus obviamente não reluta, Jesus não insiste, né? Precisamos querer, então é necessário esse querer. Você não quer? Jesus não vai insistir. Jesus então se retira, e ele volta aqui muito provavelmente para Cafarnaum, né? E tendo sido rodeado mais uma vez por uma grande multidão. No versículo 22 então aparece a figura de Jairo. Diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Nós vemos aqui que Jairo, ele era um dos dirigentes da sinagoga, ele era um fariseu, né? Nós vemos que Jesus, em toda a cidade que ele entrava, em Cafarnaum, nós vamos ver no capítulo 6, ele entra na sinagoga de Nazaré, na sua terra. Então Jesus, ele está sempre buscando os judeus. Por quê? Porque a salvação veio primeiramente para os judeus. E Jesus nunca deixa de frequentar a sinagoga, gente, por causa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Ele não deixa de frequentar a sinagoga por causa dos hipócritas, né? Então a gente também não pode deixar de frequentar a igreja por conta de pessoas que a gente não gosta. Mas Jairo era um fariseu, ele era um dos principais dos fariseus. Por mais que os fariseus não gostassem de Jesus, houve ali uns ou outros que acabaram crendo nele, assim como José de Arimateia, né? Assim como Nicodemos. Embora Nicodemos tenha crido em Jesus, ele foi falar com Jesus às escondidas, né? É aquela crença secreta, ele não assumiu, porque muitos creram em Jesus, mas eles não externaram a sua crença, eles não externaram a sua fé, amando a glória do mundo. Isso é muito, né? O Senhor Jesus fala que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos e do meu Pai. Então, Jairo então, só que Jairo, por conta desse problema que ele vive com a filha dele, ele deixa de lado toda a sua pompa, ele deixa de lado todo o seu status de fariseu, né, de principal da sinagoga, e muito provavelmente Jairo já tinha visto os milagres que Jesus havia feito na sinagoga. Então o primeiro milagre que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum, ele expulsa um espírito imundo de um homem, né, no capítulo 1, versículo 23 e 26. No capítulo 3 do 1 ao 6, Jesus cura o homem da mão mirrada na sinagoga. Então, muito provavelmente, Jairo presenciou esses milagres, né? Quem sabe ele foi também, primeiramente, ali no início contra Jesus. Mas num dado momento em que a sua filha fica à beira da morte, esse homem, então, ele se esquece de todo o seu status, de toda a sua importância. Ele não se importa com nada disso. E o texto diz que ele vem e ele se prostra, ele se prostrou, né? Diz assim, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, né? Ele pedia com insistência, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha, lhes imponha a mão, para que saia e viva. E no versículo 24, então, diz assim: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Só que do versículo 24 ao 34, a cena agora, ela é, né? A mulher do fluxo de sangue, ela rouba a cena. Então Jairo vem, pede para Jesus ali, que Jesus vá até a casa dele. Jesus aceita de prontidão isso, né? Só que essa mulher do fluxo de sangue, então, ela rouba a cena. Do versículo 24 ao 34, então, ela começa então ali o Marcos então começa com a história
dessa mulher, que diz assim, né, no versículo 24: E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então essa mulher, por 12 anos, ela sofria de uma menstruação contínua, um fluxo de sangue contínuo, né? E ela já tinha gastado todos os seus bens, tudo aquilo que ela possuía. E assim como a lepra, essa mulher do fluxo de sangue, ela vivia uma vida segregada, uma vida separada. Porque além dela ser impura por estar nessa condição, de acordo com o livro de Levíticos, capítulo 15, versículo 25 e 26, era impuro tudo aquilo que ela tocasse. Então o banco que ela sentasse seria impuro, quem ela tocasse, essa pessoa se tornaria impura, aonde ela se deitasse, o leito seria impuro. Então você imagina alguém, né, vivendo desta forma por 12 anos. Por 12 anos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, gente, é justamente a importância de sermos testemunhas de Jesus. A importância de falarmos do amor de Deus, de falarmos do poder de Deus. Porque no versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus. Ela ouve acerca de Jesus. Ela ouviu. Alguém falou de Jesus para ela, gente. E essa mulher, ela foi tão bem evangelizada. Alguém falou tão bem de Jesus para ela, pessoal, que ela chega à seguinte conclusão. Ela falou: olha, se Jesus é tudo isso que você está me falando, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu seria curada. Então, aquilo que ela ouve acerca de Jesus desperta nela uma fé tamanha, né? Que ela fala assim: não, mas então se Jesus é tudo isso que você está falando, eu só preciso tocar nas vestes dele e eu serei curada. Então você vê que cada ela tem a sua medida de fé. Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, vem na minha casa e impõe as suas mãos sobre a minha filha. Jesus fala: ok, vamos lá. Já essa mulher, não. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Então, não importa, gente, o tamanho da fé, mas desde que ela seja colocada em prática. Ela então, essa fé que foi despertada nela, ela coloca em prática, ela consegue, pelo texto ali, vencer a multidão. O texto diz que ela vai por detrás da multidão e ela consegue tocar nas orlas de Jesus. Ela vence todo o obstáculo que ela vivia, todas aquelas pessoas que apertavam Jesus, que dificultavam o acesso a ele. Ela imbuída desta fé, ela vence essa multidão e ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus. E no versículo 30, ela é curada desse mal, né? Quando ela toca na orla de Jesus, ela sente que no corpo a fonte daquele mal foi curado, esse sangue, esse fluxo foi estancado. Mas Jesus, no versículo 30, diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então veja bem, Jesus não está dizendo aqui quem me tocou. Jesus sabe que o poder saiu dele por causa de alguém que com fé tocou na orla das suas vestes. Jesus sabe, ele sabe distinguir entre uma coisa e outra, ele sabe distinguir entre um toque com fé e as pessoas que estavam ali aglomeradas, né, ao redor dele, tocando, né, passando a mão nele. Mas, gente, o que faz Jesus parar é o toque da fé. Jesus para, porque ele sente que saiu dele poder. Jesus cura essa mulher de uma forma passiva. Ele não fala com ela, ele não fala nada com ela. É ela que, por conta dessa fé que surge no coração dela, é ela que elabora como que ia ser o seu milagre. Não, eu vou até ele, eu vou tocar na sua orla e eu serei curado. E assim é, né? E Jesus, ele cura aquela mulher de forma passiva, né? Porque o toque da fé fez Jesus parar. Então, quando o toque da fé faz Jesus parar, gente,
eu me coloco na posição de Jairo, certo? Porque eu estou com a minha filha à beira da morte, né? Aquela multidão, aquela aglomeração não deixa Jesus andar. Eu fico me pondo no lugar dele. Eu estaria desesperado, eu estaria agoniado. Vamos, Jesus, rápido, antes que minha filha morra. Aí Jesus para falar com a multidão. Quem foi que me tocou? Como que você... Coloque aí nos comentários, gente. Você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até agora. Como você se sentiria no lugar de Jairo? Como que a sua fé estaria? Né? A essa altura dos fatos, me coloco no lugar de Jairo, eu fico imaginando o desespero, né? Parece, gente, que aquela mulher, ela tinha sido enviada ali somente para trabalhar a fé de Jairo. Óbvio, ela recebeu o seu milagre, a sua cura. Mas o primeiro cenário aqui é o de Jairo. Foi ele quem procurou Jesus primeiro. É ele que está em foco. A mulher rouba a cena. Mas a situação, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Então você... né, para pensar ali, aquela situação demorou o quê? 40, 50 minutos, 1 hora. Jesus parando, perguntando para a multidão quem foi que me tocou. Os discípulos falando, Jesus, você está de brincadeira, né? Tá todo mundo te apertando, você pergunta quem me tocou, né? A mulher então, ela se apresenta para Jesus. Ela diz lá no versículo 33, ela se apresenta para Jesus no 33 ali. Aparece ali para Jesus, ali temendo e tremendo. Ela aproximou-se, ela se prostrou diante de Jesus, coisa que ela não fez no início, ela faz agora no final. Ela se prostra a Jesus. Então tudo isso, gente, com certeza demorou ali 1 hora. E Jairo esperando, né? E Jairo esperando. Então no versículo 31 e 34 ali, para a gente encerrar ali esse trecho da mulher do fluxo de sangue, ela não podia simplesmente pegar, receber o seu milagre e ficar no anonimato, né? E ficar em silêncio. Ou pegar o seu milagre e simplesmente ir embora. Como se ela usasse Jesus, recebesse o seu milagre e fosse embora. Jesus sentiu que dele saiu o poder. Ele para, né? Ele olha em redor para ver quem tinha feito isso. Então aquela mulher, ela se apresenta, né? Ela se apresenta e ela explica para ele. Ela se aproxima dele, se prostra diante dele. E ela conta para ele tudo aquilo que ela havia sofrido ao longo desses 12 anos. E aquilo que ela não faz, como eu disse, aquilo que ela não tinha feito no início, o milagre dela foi um milagre assim, passivo, né? Ela não interrompe a caminhada de Jesus, né? Parece que ela não queria atrapalhar ali o fluxo, ela não queria aparecer, talvez por conta ali a vergonha do seu problema, de ser impura, nós não sabemos. Mas ela recebe o seu milagre de uma forma passiva, né? Jesus cura ela de uma forma passiva, mas isso é só um modo de dizer, né, irmão? Nós vemos aqui que no versículo 34, Jesus então ratifica o milagre dessa mulher. Então ela se prostra aos pés dele, tal como Jairo fez no início. Jairo se prostra no início, né? A mulher se prostra no final. Ela recebe o seu milagre, né? E o Jesus, então, ele ratifica o milagre daquela mulher. Ele diz, olha, embora a fé daquela mulher a tivesse curado, a última palavra quem dá é Jesus, irmão. É ele dele é o amém. Né? Então, ele então ratifica, diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. É dele a palavra final. Aquela mulher não fica no anonimato, ela não vai embora em sigilo. A sua história passou a ser conhecida ali, né? Então ela também, muito provavelmente, não se fala mais dela daqui para frente, mas com certeza ela virou ali também uma evangelista. E quando Jesus diz a tua fé te salvou, essa palavra do grego salvou, sosos, ela não só tem um significado de salvação da alma, como também ela foi salvo dessa condição de enfermidade, também é um significado desta palavra. Como também alguém é salvo do perigo, também é empregada essa mesma palavra, né? Sozo. Então eu creio que a cura dessa mulher, ela foi uma cura completa, foi uma cura da alma e foi uma cura física. Então, no versículo 35 ao 43, o foco agora volta para Jairo. No versículo 35, vamos ler aqui.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então, gente, eu me volto novamente no lugar de Jairo. Eu fico me pensando, como estaria a essa altura do campeonato a fé de Jairo? Depois de todo esse tempo, né, que se gastou ali com a mulher do fluxo de sangue, como que estaria a fé de Jairo, né? Eu penso que estaria semelhante ali àquele celular com 15% de bateria, já no modo de economia, já talvez, muito provavelmente, Jairo já estivesse ali vendo a sua fé indo por água abaixo, gente. E nós podemos ver, pessoal, que daqui, não somente nessa situação, como quando Jesus chega na casa de Jairo, Jairo estava muito mal assistido de pessoas. Jairo estava muito mal acompanhado, gente. Porque o texto diz que Jesus, ainda falando com aquela mulher, chegou alguns da casa de Jairo, talvez parentes, talvez mensageiros, e fala: olha, a tua filha já está morta, por que você está incomodando mais o mestre? Olha a falta de sensibilidade, gente. Olha a falta de compaixão, de misericórdia. Ele fala: olha, tua filha já morreu. Acabou. Então aquele homem que já estava com a sua fé indo por água abaixo, recebe então a morte da sua filha de uma maneira cruel, sem compaixão, sem misericórdia. E fala: ó, já morreu, Jairo. Não precisa mais incomodar Jesus. Só que Jesus, gente, olha a sequência dos fatos. Jesus, ele já falando com a mulher, ele ouve aquilo que Jairo ouviu. E ele não deixa a fé de Jairo esmorecer. Ele não deixa a fé de Jairo ruir por completo. Ele diz: não temas, crê somente. E a tradução dessa frase no grego, Jesus está dizendo assim: não tenha medo, continue crendo. Não importa aquilo que você está ouvindo, continue crendo, gente. Não importa se a situação está piorando, continue crendo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus não está, pessoal, limitado geograficamente ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Amém? Só que a situação de Jairo é muito delicada. É muito delicada. Então ele recebe essa notícia de uma maneira muito dura, muito ríspida. Esses mensageiros, né? Por que não dizer mensageiros de Satanás? Porque como que você vai dar uma notícia para um pai de que a sua filha morreu? É desse jeito que você vai? Não é desse jeito que você vai falar. Como que você vai noticiar para um pai que a sua filha morreu? Olha, Jairo, olha, não incomoda mais o mestre não, a tua filha morreu. Então, mensageiro de Satanás, gente, com certeza, sabe? É muito comum quando a nossa fé está sendo provada, a gente ser atacado, desmotivado, desanimado, gente, não por desconhecidos, mas por pessoas próximas, pessoas da sua casa, pessoas da sua própria igreja, né? Pessoas que deveriam trazer uma palavra de consolo para você, mas muitas vezes te jogam mais para o chão ainda. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus também, irmãos, Ele ouve a nossa afronta. E Ele diz para mim e para você: não tenha medo, continue crendo. E o que é que Jesus faz aqui? Quando Ele diz: não temas, crê somente, né? Gente, não deixe nada e ninguém ficar entre você e Jesus, tá? Revista-se da armadura de Deus, principalmente o escudo da fé. Não deixe ninguém ficar entre você e Jesus. Nada, ninguém. Jesus, então, ele não deixa a fé de Jairo esmorecer. Ele não deixa a fé de Jairo esmorecer. E Jesus faz, então, gente, uma primeira peneira ali. Quando Jesus vira para ele: não temas, crê somente, no versículo 37 diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então Jesus já começa a fazer uma peneira dessas pessoas que andam com Jairo. Olha, vai ficar aqui a multidão, vai ficar aqui esses que deram a notícia, de maneira sem misericórdia, de maneira ríspida, vai ficar aqui. Ele só permitiu que seguisse esse Pedro, Tiago, João e Jairo.
Então, pessoal, nós devemos amar e perdoar a todos sem distinção, ok? Mas devemos ser seletivos com as pessoas com as quais nós andamos. Precisamos andar, gente, com pessoas que andam com Deus. Precisamos andar com pessoas que nos ajudem a nos aproximar de Deus, que tem uma palavra de esperança, que tem uma palavra de consolo, de correção também, de disciplina, mas que, sobretudo, com amor, né? Pessoas que nos ajudem a nos aproximarmos de Deus. Então, Jesus faz aqui uma primeira peneira. Olha, a multidão e esses que vieram dar essa notícia, fica aqui. No versículo 38, então, Jesus ele chega à casa de Jairo e diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então presta atenção. Qual que era o cenário aqui? De tristeza, não é isso? O que está escrito aqui? Eles choravam muito e pranteavam. Eles estavam chorando muito e pranteando. Versículo 39. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, quando Jesus diz que dorme, é uma metáfora com relação à morte. Então, muito provavelmente não, com certeza, quando eles foram falar lá para Jairo que a filha dele havia morrido, realmente, a filha dele estava morta. Mas Jesus não emprega isso, não fala isso se referindo à morte. Então é muito comum, como Jesus usou lá em Lázaro, né, em João 11:11, fala que Lázaro não está morto, mas dorme, vou despertá-lo. Então, a morte que essa menina está, Jesus trata como um sono. Ele estava indo lá para ressuscitar aquela menina. Então, ele diz assim: a menina não está morta, mas dorme. E no versículo 40, o início dele diz assim: e riam-se dele. Agora eu faço uma pergunta. Como que alguém que está num estado de tristeza, chorando muito, pranteando, consegue no mesmo instante sair desse estado e dar risada? Como isso é possível? Como que alguém, gente, nesse cenário de morte, consegue sair de um estado de choro e rir no mesmo momento? Isso retrata, gente, que nem todo mundo que chora com você está sofrendo com você. Se aquelas pessoas estivessem realmente sofrendo com Jairo, elas não dariam risada daquilo que Jesus falou. Chegariam em Jesus e falaram: não, Jesus, ela morreu, olha, vem ver, ela não está respirando, olha, está aqui nesse leito, vem, dá uma olhada aqui, ela está realmente morta. Então aquele riso daquelas pessoas é um riso de incredulidade, é um riso de quem está menosprezando, de quem está olhando com desdém para aquela situação, para aquilo que Jesus falou. Eu não quero ser pesado nas palavras, mas, gente, não sei, talvez aquelas pessoas estivessem sendo falsas. Será que elas estavam nesse ponto? Será que Jairo estava tão mal acompanhado assim, né? De pessoas que fingiam estar tristes ali? Porque eu não consigo, gente, conceber a ideia de alguém que está chorando de tristeza e ela passa a rir no mesmo momento. Eu não consigo, né? Então o que Jesus faz aqui? Jesus faz uma segunda peneira nessa situação. A primeira fica lá a multidão. A multidão é aqueles que foram dar a notícia de forma ríspida a Jairo. Então quem é a multidão? Os curiosos. Jesus falou: olha, os curiosos vão ficar aqui. Sabe quem são os curiosos, gente? Aquela pessoa que pergunta como é que você está, mas ela não tem a intenção de ajudar. É só para saber como é que está a sua vida. Esses são os curiosos. Jesus fala: não, eu não quero curioso aqui agora. Eu vou ressuscitar essa menina, sabe? E não é lugar para curioso que eu vou fazer. E Jesus deixa lá na primeira peneira aqueles que não exercem misericórdia e compaixão. Não, vocês vão ficar aqui, vocês não vão me acompanhar não, vocês ficam aqui. E quando ele chega lá, ele lida, então ele faz uma segunda peneira. Versículo 40, vamos terminar de ler, né? Depois que eles riram, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, que era Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Parafraseando no linguajar de hoje, Jesus virou para aquele povo e disse: vaza. Então nem todo mundo, gente, que chora com a gente está sofrendo junto com a gente. Então fica na casa quem? Somente os envolvidos na história. Jesus, aqueles que Jesus chama para estar com ele, Pedro, Tiago e João, os pais da menina e a menina.
Somente, só os envolvidos, sem curioso, sem gente falsa no meio, gente. Então o importante que eu vejo aqui nesse texto, pessoal, é não ventile os seus problemas para todo mundo. Não faça isso. Nem todo mundo, como eu disse, que pergunta como você está interessado em te ajudar. Ele está só tentando matar a sua curiosidade. Sabe? Tentando ver, se comparando com você. Então, gente, não fale, né? Escolha, seja seletivo com quem você abre o seu coração, com quem você compartilha a sua vida, os seus problemas. Não faça isso com qualquer um, não faça isso com todos. Olhe para a pessoa, vê se a pessoa está dando fruto, vê se a pessoa está andando com Deus. Como que você vai se aconselhar amorosamente com alguém, né? Com uma pessoa que tem o seu casamento fracassado, que é divorciado, né? Que namora um hoje e outro amanhã. Que conselho que essa pessoa pode te dar, gente? Então a gente precisa, gente, ser seletivo com quem a gente anda, com quem a gente abre o coração, né? Eu me lembro então lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, quando o filho daquela mulher, da Sunamita, ele vem a falecer, né? E isso foi um milagre que Eliseu fez na vida dela. Quando aquele menino estava numa certa idade, ele vem a morrer, né? E ela vai procurar o profeta. Então, chegando lá, ela se encontra com Geazi. A mulher está com um filho morto em casa, gente. Presta atenção no texto. O filho está morto lá em casa. Geazi fala para ela: tá tudo bem? Ela vira para Geazi e fala: tá tudo bem. Aí você, como assim tá tudo bem, gente? O filho está morto lá em casa, ela fala: tá tudo bem? Sim, pessoal, porque Geazi não ia resolver o problema dela. Não fica falando da tua vida para quem não pode te ajudar, para quem não pode resolver o teu problema. Ela precisava falar com um profeta, não com Geazi. Geazi não ia resolver o problema dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não ventile a sua vida para todo mundo. Ok, pessoal? Então, estamos quase terminando aqui. Ficou então só os pais da menina, Jesus, Pedro, Tiago e João. No versículo 41, Jesus disse assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem o que comer. Essa expressão, Marcos traduz, né? Talita cumi, uma expressão aramaica que Jesus falou, né? Então, como Marcos escreve para uma igreja gentílica, né? A igreja que estava em Roma, Marcos então faz questão de explicar, como nós falamos no vídeo introdutório de Marcos. Ele explica, né, as cerimônias judaicas, ele traduz essa expressão aramaica, né, Talita cumi, quer dizer menina, te digo, levanta-te. Então Marcos ele traduz essa expressão para que as pessoas então possam entender. Jesus então ressuscita aquela menina, todos que estão ali ficaram assombrados, com grande espanto, e Jesus mais uma vez ele deixa expressamente, né, que ninguém o saiba. Jesus não quer que isso fosse conhecido, que aquilo, né, saísse dali. Por isso Jesus manda que todos saiam, né, para que ele então pudesse ressuscitar essa menina em sigilo, em segredo, né, e o texto diz que Jesus manda que dessem algo para que ela comesse. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha assistido o vídeo até aqui. Se você fez isso, quero te agradecer, né? Pedir que você deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você está sendo edificado, né, pelo conteúdo do canal, que Deus te abençoe, né? Quero agradecer a tua vida, quero louvar a Deus por sua vida, né? Até o próximo vídeo no capítulo 6. Deus abençoe a todos e que a palavra de Cristo habite ricamente em nós.